Bem, continuando após a gente ouvir esse relato da Ruth sobre a travessia no deserto, e o nosso tema hoje consta como mulheres nas redes sociais. E eu gostaria de lembrar que há 20, 30 anos atrás, os meios de comunicação em massa ditavam aquilo que nós deveríamos saber, que nós deveríamos consumir, que nós deveríamos pensar. E hoje nós estamos em plena revolução tecnológica e fazendo um recorte dessa revolução, eu quero dizer que nós estamos na revolução das telecomunicações. E nesta revolução, nós mulheres escolhemos os nossos assuntos, os nossos aprendizados, aonde a gente quer chegar, com quem a gente quer falar, qual notícia vai nos ser melhor, qual notícia vai nos ser mais interessante. Então, é esse o momento que a mulher vive nas redes sociais. E, além do mais, nós estamos muito mais bonitas hoje, porque nós queremos nos parecer bem para nós e para quem nos vê nas redes sociais. Não é? Nós estamos assim, mais talentosas, mais soltas, mais seguras com o que a gente faz. Então, eu vou ler aqui mais um poema da Crislene Carvalho, que se chama Permanência. Dos anos de separação, meu corpo vira sorriso com notícias tuas. Sua imagem me alegra e me torna feliz. O céu não ecoa no meu peito, um peito cheio de esperança. Meu coração sente a batida dos nossos corações. Sem você e com você o tempo todo. Existe muito sentimento aí. Eu tenho certeza que o nosso desafio vai aflorar mais ainda esse sentimento aí, Ruth Colasso. Eu acho que sim. Há aqui uma frase que para mim tem uma sonoridade, tem uma visualização imediata, tem um cheiro, tem toque, tem vida, que é o meu corpo vira sorriso. E eu acho que é uma frase que eu acho que até toda eu, até o último átomo, até a última célula que eu tenho, sorri com esta frase. Porque acho que só uma mulher sabe o que é o corpo sorrir quando vê alguém. Porque ele sorri por dentro, não é? O nosso corpo é muito forte, é por dentro. Aliás, nós usamos as partes do nosso corpo para descrever o que sentimos: o estômago com o medo e com a raiva, as entranhas para a paixão, o corpo que sorri. Portanto, nós somos muito... nós continuamos a ser, mas agora de uma forma mais aberta, muito lobas, não é? Nós continuamos a ser muito lobas, muito uterinas, muito ligadas a nós e à Mãe Terra. E outra coisa que eu acho que as redes sociais permitiram também é que tenha acontecido uma expansão e uma abertura para espalharmos mais do que nos era permitido espalhar antes. Ainda há pouco, já que dizias que nós comíamos à colherada, era o que nos dessem, nós comíamos. E nós agora temos a hipótese de, através das redes sociais, nós, as mulheres, tanto as mais novas como as mais velhas que nós, chegar a fontes de conhecimento, a fontes de espiritualidade, a fontes de conhecimento científico, tudo através das redes sociais, não só pela busca, mas pela partilha. Eu acho que é uma grande vantagem das redes sociais para nós mulheres é a partilha, mas não só a partilha, como o saber partilhar, porque partilha-se muita coisa, partilha-se veneno, partilha-se inveja, partilha-se ódio, mas também tem acontecido, eu tenho visto, tenho sido testemunha de uma partilha espiritual, de uma partilha de uma irmandade, uma sororidade entre as mulheres. E eu acho que se as mulheres souberem finalmente unir-se
e deixarmos de competir, mas construirmos umas às outras, as redes sociais vão ser um mecanismo e uma ferramenta tremenda para nós conseguirmos alargar o que está a acontecer neste momento, porque nós entramos, se nós formos, há pouco a Jaco dizia que era escorpiana, eu sou balança, já agora, Crislena, o teu signo Sou também, sou balança. Nossa, então estamos aqui equilibradas, duas balanças. Jaco, porta-te bem. Nós estamos a entrar na era de Aquário, não é? E o Aquário é tudo sobre a comunicação, sobre a internet, sobre as redes sociais, e estamos a entrar numa era que temos que, por obrigação e por sabedoria e conhecimento que nós, mulheres maduras, eu acho, já temos, é saber partilhar o que nós temos para partilhar enquanto nós temos isto, porque o mundo muda. E se nós formos imaginar o manancial que as redes sociais nos dão de informação, de exposição, de possibilidade de comunicação, de interação, é o que está a acontecer aqui agora. Alguma vez as nossas mães pensaram em falar como nós estamos a falar com mulheres? Não, era a carta. Levava 2 semanas e quando a carta chegava o bebê já tinha nascido. Não tinha como. Hoje assiste-se a um parto live. E nós não sabemos se amanhã... Eu às vezes pergunto-me, há tanta gente que tem um enfoque tão grande sobre as redes sociais e a sua atenção está tão fortemente ligada, que já imaginaram se o Facebook acabar ou se ficarmos sem internet, o que será de nós? O que terei eu partilhado a tempo e atempadamente para espalhar a sabedoria a qual eu tenho acesso? E é um ponto que me preocupa. Ainda há pouco tempo, falando com uma pessoa, ele estava a dizer: as pessoas estão tão focadas no que estão em aparecer que esquecem-se de dizer. E uma das grandes lições que o Covid nos deu, a mim pelo menos me deu, é que o Covid fechou-nos em casa, mas não nos fechou a mente. Não nos fechou o coração, não nos fechou o entendimento. Antes, pelo contrário, deu-nos uma hipótese de o fazermos. Perdemos muitas pessoas, sim, mas também nos abriu, a mente também nos abriu, o coração abriu-nos, ficamos mais despertos para o que realmente íamos sentir falta, e nada mais é senão os afetos. São só os afetos. E ouvindo vocês sobre essa partilha, que são as redes sociais, né? Esse acesso tão democrático, como diz a Jaque, a gente é produtora da informação também, né? Com essa capacidade toda de ousar falar, porque eu não sei vocês, mas eu fui uma criança muito tímida, eu fui uma jovem muito tímida. A universidade, as atividades, as práticas de sala de aula, de seminários, que me deixaram mais centrada a dizer, não, eu tenho que falar, né? Então, esse é um processo que ainda é cotidiano, mas isso acho que é importante, que as redes sociais também permitem que a gente diga, nossa, mas se a pessoa está falando isso, eu também posso falar, e eu sei e escolho o que eu posso partilhar. E você, Ruth, falando desse eixo de solidariedade, me faz lembrar muito o pensamento de Martin Buber sobre comunidade, o ato do encontro de almas, essa relação corpo e alma, espiritualidade que está dentro da ciência, o homem é indissociável de espírito e carne, né? Então, a leitura dele possibilita que a gente encontre os nossos pares e tenha essas afinidades que a gente tanto precisa no momento de dor como esse de pandemia, né? Assim como a gente vê que parece que algumas pessoas não querem aprender algumas lições, outras já entendem a linguagem e se unem ainda mais. Então, essa corrente literária que a Jaque está me colocando, né, nesse diálogo, ele está anunciando esse desafio, aí começou lá numa conversa com o Joab Nascimento, na Academia de Camusim, que eu fui fazer uma visita, e aí nós falamos sobre unirmos as academias, e 2 anos depois a Jaque teve essa conversa e a liderança de fazer esse diálogo, e foi onde a gente se conheceu, né, que eu acho que é muito importante, inclusive encontrando essas teias, os fluidos, né, de veias, e vão dando certo, e eu estou muito feliz, na verdade, numa linguagem buberiana, isso para mim é um encontro no sentido de que
casa, né? As coisas Sim, sem unem. dúvida. E Até porque nesse as pessoas sentido... juntam-se aos molhos, não é? As pessoas juntam-se aos molhos, aglomeram-se. Parece que houve uma polaridade que ficou mais nítida, onde os mais espirituais juntaram-se, os mais políticos juntaram-se, e houve uma melhor separação que eu espero nós saibamos, tenhamos sabido aproveitar para a nossa escolha. Eu consegui escolher melhor com quem eu queria falar e desenvolver a minha espiritualidade, e com a Jaque foi uma das pessoas que eu já partilhei muito em off, muito do que nós vivenciamos, e já demos muito uma à outra, precisamente porque temos um WhatsApp e temos um Facebook. Portanto, o que eu digo é, o que é que nós estamos a fazer com a ferramenta que temos? Porque se nós somos responsáveis pelo voto que temos, pela comida com que nos alimentamos, por que não com estas ferramentas todas que nós temos para as usar? Como é que nós... É uma pergunta que eu deixo no ar. Como é que eu uso o meu tempo e quem é o meu Deus? Porque eu acho que o nosso Deus é aquilo em que nós investimos o nosso tempo extra. Sim. E se nós pensarmos, há muito tempo extra que se está a tornar o Deus de muita gente. Para já, o primeiro já é o dinheiro, né? O dinheiro, o grande Deus da humanidade. Mas o nosso uso das redes sociais, eu penso que deve ser um pouco mais cuidada e um pouco mais consciente. Não sei qual é a vossa opinião. Inclusive, sobre isso, acho que você, inclusive, lá no começo, estava falando sobre esses pontos positivos, se a gente sente algum impacto. Ainda bem, né? Eu uso muito mais as redes sociais com esse ponto de comunicação, da relação de trabalho, tenho um cuidado um pouco com a vida particular, com a proteção dos filhos, né? Acho que esse é um cuidado quando a gente vive numa sociedade, num país com muitos casos de pedofilia aqui no Brasil, então a gente tem que proteger, né, essa sociedade tão violenta. Mas ainda tem um ponto que acho que para nós mulheres isso está no cotidiano físico, presencial e no mundo virtual também. De vez em quando chegam mensagens de "Oi, gatona, como é que está?" Né? Então, um rapaz do nada perguntando como é que está, e ele vê que eu estou com o marido, eu tenho um par na imagem do Facebook, e mesmo assim a ousadia de fazer o flerte, né, abusivo. Então, aí você tem, dependendo do momento, você tem alguns, ou bloqueia, fica em silêncio, tira da jogada, responde. Eu nunca respondo, porque não cabe nem a resposta, né? O silêncio, nesse caso, eu uso como a melhor linguagem. Então, até para perceber que há uma intromissão, esse não é o espaço. Mas, eu, assim, considerando o número que eu acho de potencialidade que a internet tem, é muito pouco, né? Então, aí ainda acho que isso é um ponto positivo, inclusive, de visualização, por isso que eu destaco aqui, porque eu acho que isso é um inconveniente, mas tem um número muito reduzido, ainda bem, porque na década de 80, aqui no Brasil, era muito comum grupos de rapazes para ofensivas sexuais contra nós mulheres. Então, era assim, em Belém, isso era um horror, eles violentavam e ainda cortavam o corpo todo. Então, isso já foi uma prática muito comum. Então, no mundo virtual, essas agressões, elas acontecem, mas a gente, né, levanta a cabeça, né, deixa acontecer e vai, né? Mas fica aqui o registro para educar os rapazes também, né? Que essa não é uma linguagem para... Não é aceitável. Não é bonito, aceitável, né? Não é aceitável, Ruth, nem bonito. Sim. Ruth, você fala sobre esses its e as partidas, e a Maria do Vento, né? Acho que tem um ciclo da Maria do Vento, e eu gosto muito desse estar ser, que a Jaqueline também me mandou. Ela disse, olha, tem esse aqui, mas na hora que eu já tinha, inclusive, já que eu já tinha visto no Facebook, já era uma escolhida, né? Então, na verdade, essas três almas aqui parece que se conversam. O estar. Sem dúvida. Gosto de estar aqui, rebolar solta ao sol, ser livre nesta relva mundo e ouvir o murmúrio do vento, conectar-me com a vida,
e deixar-me tocar pelas ondas que vibram e me calam o medo. Sou livre aqui e gosto-me assim. Ronrono à noite e beijo a lua, ao homem inquieto e a mulher eu agito. Sou gata domada de espírito livre, vagueio por onde quero, por onde o vento me chama. Cativa me pensam, rebelde me tenho. Nas garras da vida encontro o meu rumo. Ruth Colasso, Maria do Vento, aí, né? Para onde me levam, eu vou, mas ao mesmo tempo é vida, né? Eu conecto-me com a vida, eu escolho aqui, né? Essas ondas me calam o medo. Então, veja, esse exercício de como se estar no mundo, é uma consciência de estar no mundo que é muito lindo, Ruth. Sabe, a hora que eu começo a ler, eu começo a ver que, nossa, é muita consciência de si, né? Muita compreensão do que é, do que está, como vive, como supera. E gosto-me assim. Essa frase eu acho linda. Gosto-me assim. O vento me trouxe e eu gosto-me assim, né? Muito lindo, muito lindo. Então, obrigada. É engraçado que a gente passe pelos heterônimos. Quando eu comecei a escrever, eu penso que já partilhei isto com a Jaque. Quando eu comecei a escrever, já há uns anos atrás, ainda miúda, e até a minha filha que escreve, eu às vezes, nós conversávamos de onde é que isto vem, e a minha filha dizia, oh, mãe, é uma voz, mas não é uma voz que fala, ela era pequenina. E realmente eu esqueci-me dessa conversa, mais tarde, já as duas adultas, eu falei com ela e disse, oh filha, parece que é uma voz que nos enche, e ela diz, mãe, isso é poesia. E efetivamente Maria do Vento é uma voz muito forte em mim, é essa gata que supostamente está domada, mas é rebelde, ela continua a fazer e a viver e a sentir as vibrações que lhe passam, não só do vento nem do mar, mas também das pessoas, dos afetos, das energias e por aí fora. E obrigada por terem escolhido esse tema, já que tu és terrível. A Jaque, lá no começo, me perguntou sobre essa aventura, né, de ter ido a Portugal. Na verdade, eu era muito reticente aí, porque aqui a gente estuda uma história do Brasil, uma história muito, muito crítica, e os portugueses como os grandes atrozes, né, da cultura indígena e que destrói para construir. E aí, em 1999, estava às vésperas dos 500 anos, eu escrevi um trabalho para um congresso luso brasileiro, celebrando, já iniciando as celebrações dos 500 anos, aí eu escrevi um trabalho e fui apresentar. Fiquei muito, muito, muito feliz. Foi a primeira vez que eu saí do país, isso em 1999, e aí, quando eu cheguei lá, cheguei aí, né? Mudou completamente a minha forma de ver essa relação com Portugal, porque eu passei uma semana nessa apresentação de seminários, depois eu passei mais uma semana na Espanha, eu fui a Madrid, algumas cidades ali perto, depois eu voltei para Portugal. Quando eu voltei para Portugal, eu digo, eu estou em casa. Impressionante, o sabor da comida, o jeito das pessoas. No Pará, a gente não pechincha, o preço que está, a gente pega. Aqui no Ceará, eu aprendi a pechinchar. Você nunca compra no primeiro preço. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui em Póvoa de Varzim, fiquei na pensão na casa de uma senhora, foi em Lisboa, e eu tinha um amigo que morava ali pela região no norte, né? Eu fiquei em Póvoa de Varzim. E aí eu fui na feira, uma feira linda, e aí eu fui comprar tudo no primeiro preço. Aí quando eu cheguei, eu falei para ela, eu disse, nossa, eu fiquei com vergonha de pechinchar. Como assim? Não se compra no primeiro preço, você tem que pechinchar. De pronto, eu tô em casa, isso aqui é o Ceará, né? Estou em casa. Então, assim, é muito, muito bom o jeito, e aí a gente vai vendo que realmente o que é a lusofonia, né? Tanto de sentimentalidades, por exemplo, saudade, essa palavra que dá uma dor, um sentimento de querer voltar, mas ao mesmo tempo você sabe onde está, né? Em outras línguas, essa palavra única para expressar tudo isso é muito difícil a síntese. E o português consegue sintetizar numa palavra, né? E a gente entende rapidamente
com várias sentimentalidades, porque a saudade dolorida, a saudade, né, da ausência, a saudade que fica, então a gente entende rapidamente. Você fala, a gente do outro lado do oceano consegue entender. Então, foi muito isso. Depois eu voltei aí eu gostei, voltei em 2000, eu digo, pronto, eu estou em casa. 2016, a minha filha, com 13 anos, disse que queria ir à Itália. Como ela gostava de história, digo, opa, né? Vou aproveitar. Mas não, nós vamos primeiro em Portugal. Você vai ver que eu gosto de Portugal. E aí montamos com a minha amiga, que também é historiadora, fomos a Portugal, a Itália e a Grécia. E aí eu digo, na hora que ela chegou também, já percebeu, essa minha amiga, inclusive, é de pais portugueses, hoje ela é portuguesa também, né? E assim, eu digo, pronto, então eu tenho que estar em casa, né? Então, cada vez que eu vou, é esse sentido de perceber, não mais, isso não tira o processo de colonização e todo o processo que foi, mas também faz parte do passado. Sim. É essa junção de diferentes que os antepassados deixaram essa marca do ser brasileiro também, assim como o ser o angolano, o cabo-verdiano, né, moçambicano, etc. Então, a gente não pode excluir os sujeitos do passado. Nós não podemos, desculpa, não podemos queimar bandeiras que estavam lá quando nós nascemos, não é? Mas também não devemos erguer barreiras. Por isso que é importante conhecer. Enquanto eu estava do outro lado do Atlântico, a visão era uma, né? Na hora que você vai e começa a ver, e aí anda em outros países, você começa a ver, opa, isso aqui é parte de mim também, eu não tenho como tirar de mim. Né? Então, faz parte desse processo. E aí eu voltei em 2019, de novo com a Rosa. Hoje, inclusive, ela faz 52 anos, está aniversariando, e a gente foi lá em Vila Real apresentar um trabalho, e aí ficamos um tempo em Braga, em Lisboa, porque é esse ponto de encontro e essa aventura. E aí, em Lisboa, eu fui na Academia de Ciências, que era justamente para conhecer as academias, mas estava fechada. Eu fiz um contato por e-mail e a comunicação não ficou fechada, mas, de qualquer forma, eu conhecia a infraestrutura, não conhecia as pessoas que compõem, né? Mas me fizeram uma visita guiada, a coisa que é a nossa raiz, é a nossa base. Né? Então, eu convido as duas, quando vierem a Portugal, tentem vir juntas, porque eu depois dou uma volta convosco, mas vamos conhecer tudo. O que se mostra e o que não se mostra. Depois da pandemia, tudo pode acontecer. Eu já coloco na agenda, viu, Jaque? Vamos colocar aí na agenda. Eu vou-vos dizer, o maior desgosto que o Covid me deu até agora, porque felizmente não perdi ninguém perto para o Covid, eu tinha uma viagem marcada para o Brasil no dia 19 de março e no dia 18 de março estava eu a jantar com a mala feita, a despedir-me do meu companheiro, quando de repente eu ouço os aeroportos estão fechados. Eu até tirei uma fotografia e disse, isto não é normal, não me está a acontecer. Pronto, portanto, ou eu vou aí e vocês depois voltam cá, mas vamos ter que fazer aqui uma troca. Eu vou passar para um poema da Jaque, mais uma vez com o cunho dela. Desta vez é um poema interrogativo. E eu gosto do poema interrogativo porque, mais uma vez, me remete a mim própria, me remete muitas vezes. Vamos tão para dentro e tão profundo que chegamos à nossa criança interior, e nós nos desafios já tivemos um desafio em que eu convidava toda a gente a conversar ou a falar com a sua criança interior. Sobre isso eu já vamos voltar aos desafios, mas vou primeiro partilhar um poema da Jaque. O beijo ideal. Trarias tu contigo como mistério encravado, com perfume de rosas libertado. Teria uma certa duração, uma sensação infinita, translação. Mas o teu beijo é rápido, quase nada, um átomo, e arranca-me soluços, seca a minha boca e deixa bater o coração. É assim. Mas eu fiz isto de propósito. Este poema não começa aqui. Eu peguei no poema a meio. Porquê? Porque o princípio do poema, a Jaque apresenta o beijo, o que é, e depois põe tudo em dúvida outra vez. E eu penso, o que é a vida, se não, pelo menos uma vida de inteligência,
de inteligência, que é viver e depois interrogarmos tudo outra vez e analisarmos tudo outra vez. Então agora eu vou ler todo já, está bem? E eu vi na tua carinha que tu deste conta que eu comecei a meio. Portanto, vou fazer justiça. É o teu filho, eu sei. Então é assim, o teu beijo é rápido como o átomo. Qual seria a forma do beijo ideal? Leve, solto ou poderoso? Tímido, furtivo, escandaloso? Teria a forma da tua boca, os contornos e os gostos? Teria sabor de fruta madura? Dissolve na língua, perdura? O beijo ideal trarias tu contigo, como mistério encravado com perfume de rosas libertado. Teria uma certa duração, uma sensação infinita, translação. Mas o teu beijo é rápido, quase nada, um átomo, e arranca-me soluços, seca a minha boca, deixa de bater o meu coração. É tão rápido que dura para sempre, mas é tão longo que lhe seca a boca. É este, eu acho que isto é o mistério da vida, é o contraste das sensações, o bater do coração, que contrasta com a respiração, e a Jacques neste poema põe-me tudo aqui à flor da pele. Mais uma vez, foi um poema muito partilhado, foi muito comentado, inclusive por fora, porque já que sabe, eu não estou só num grupo, tenho outros, e tive pessoas a dizerem, bem, tu tens uma moça que por acaso também acompanha a Sheila, que é a tua filha, que diz sempre, eu gosto muito dos poemas porque ela põe as palavras de uma forma vivas, mas ela questiona. Ela deixa uma pergunta no ar e nunca acaba cor-de-rosa, Jacqueline. E eu concordo com esse tipo de poesia. Não tem que ser sempre cor-de-rosa. Aliás, eu hoje não estou de cor-de-rosa, mas era para estar. Mas não tem que estar sempre não tem que ser sempre cor-de-rosa, porque a vida não é cor-de-rosa. E nós vemos isso nas redes sociais. Nós abrimos qualquer página de uma rede social e vamos ver uma data de registros de coisas bonitas, coisas feias, insultos, palavras de apreço, mortes, vidas, nascimentos, está tudo lá, é a vida. É quase como se nós vivemos a nossa vida na tela, nós projetamos a nossa realidade na tela e usamos as redes sociais como isso. Já que tu, quando escreveste este poema, estavas ou em dia relâmpago ou estavas cheia de energia. Conta-nos. Esse poema, Crislene, eu escrevi nos desafios, né? Surgiu a mim na foto do nosso também companheiro de grupo, João Gomes, fotógrafo. A Ruth vai falar já para você sobre esses desafios, que tem me ajudado muito, não só a mim, mas outros poetas, pessoas que não escreviam antes e que agora estão escrevendo lindamente através desse projeto do grupo da Ruth, que ela vai te apresentar e te convidar. Então, eu vi aquela foto, duas crianças se beijando, e esse poema aí nasceu daquela foto, né? Eu vou escrever essa foto. E nesses desafios que a Ruth tem feito desde o início do ano, olha só o que surgiu para a gente. Nosso primeiro filho, que é uma coletânea de alguns poetas, inclusive eu estou aqui como brasileira, acho que a única brasileira, né, com o maior prazer, escrevendo poesias, porque ela acreditou na minha capacidade perante os desafios, que ela vai apresentar. Que coisa linda! Parabéns pelo projeto, parabéns por aceitar o desafio também. Pronto, isso é um trabalho de comunidade, né? De união, de encontrar os pares. Que lindo! Parabéns. Obrigada. E já que parabéns também porque ficou gigante. Eu lembro-me que tu começaste com um poema pequenininho e de repente, e depois houve uma altura em que eu fiz-lhe um desafio assim um pouco diferente da onda da escrita dela, e eu lembro-me da Jaque ter tido alguma renitência, ter dito, não é bem o meu estilo, eu prefiro ficar pelo romântico, e depois eu disse, está bem, mas experimenta, e pus-lhe então
uma fotografia que era a fotografia da casa O Empedrada, que era uma casa de pedra já meia a descompor-se já, e a Jaque saiu dali saiu em grande. Os desafios são... Vilas e Vilarejos, esse poema, Vilas e Vilarejos. Lembro. Exatamente. Está aí no Desafios, no livro. Tínhamos, nós através do poema, sim, através de uma imagem, começou primeiro porque o nosso fotógrafo, como disse já aqui bem, o João Gomes Photography, que tem também uma página, tirava fotografias e não acreditava no que fazia. E achava que está bem, são fotografias, e eu gostava porque eu olhava para as fotografias e inspirava-me. E eu pensei, bem, se isto funciona comigo, por que não experimentar isto com outras pessoas? E lá está, partilhar e usar o Facebook para partilhar isto. E assim, meio em brincadeira, conseguimos começar a juntar pessoas, e cada vez foram-se juntando mais, e hoje temos... já que posso te dizer que todos os dias são 1490 pessoas que leem os poemas dos desafios, que eu tenho acesso a esses dados, e eu acho maravilhoso. Nem toda a gente comenta, mas eu vejo quantas pessoas leem e é lindo. E, Crislena, através da fotografia são postas regras, o que fazer e o que não fazer, mas basicamente é olharmos para a fotografia, inspirar-nos sobre o que ela nos diz, tentando perceber o que é que o fotógrafo nos estava a passar, e depois escrever sobre o que o nosso coração sente e vai reproduzir com esse poema. Nós neste ciclo já tivemos o Alargar Horizontes, já tivemos o Muscular a Criatividade, o Desafios por Aí, Ajuda-me Já, que tivemos antes deste, agora não tenho em mente, mas pronto, estamos agora no Descobertas por Aí, que é lugares e pessoas que estão a aparecer. E eu convido-te a entrar pelo menos no 11º. O 11º, desta vez, cada desafio tem uma regrazinha que vai diferindo, porque é preciso trabalhar a criatividade, e este temos 2 fotografias, uma escultura masculina e uma feminina, e os senhores estão a escrever para a escultura feminina e as senhoras para a escultura masculina. E depois há um outro exercício que depois logo se vê. O anterior eram 3 fotografias e cada um escolher uma ou escolher todas e fazer dali uma história. E têm saído umas histórias muito bonitas, e é bonito ver como a escrita se tem desenvolvido e como cada escritor tem desenvolvido várias formas de escrever, mas sem perder o seu cunho, que acaba por ser bonito. Em paralelo, temos também já com os desafios espontâneos, que são aqueles que me dão assim na cabeça, e pensei, eu vou desafiar o pessoal a juntar aforismos, ou a trabalhar a metáfora. Neste momento estamos num que é sobre sinónimos, os perfeitos e os imperfeitos. E é curioso que no princípio eu pensei que sinónimos vai ser fácil, porque é só encontrar uma palavra igual e usá-la no mesmo contexto. E tem sido incrível como algumas pessoas têm encontrado dificuldade e o quanto o vocabulário tem crescido. Todos os dias alguém está a pôr palavras novas no desafio e estão a usar. E já que esse desafio vai dar outro. Isto aqui é só para nós, que ninguém nos vai ouvir. Esse desafio vai dar outro. Porquê? Porque eu pretendo, com esta ferramenta que temos, pretendo esticar o vocabulário, esticar o conhecimento, esticar, porque não a nossa interação uns com os outros, e a capacidade de lermos, de escrevermos, sermos lidos, sermos comentados, e porque não criticados de uma forma construtiva. O grupo tem uma forma de o fazer, que é, encontramos um erro ou qualquer coisa que corre menos bem, vamos para uma mensagem privada e dizemos, olha amiga, vê lá ali aquela palavra, se é mesmo aquilo que a gente quer. Ninguém se expõe de uma forma dolorosa, ninguém critica com falta de respeito, pelo menos não no nosso grupo, mas todos aprendemos e todos crescemos. Daí que o nosso lema é caminhemos, mas juntos, é caminhemos. Portanto, quando tu entrares, vais ser cumprimentada com o caminhemos, sem dúvida. E gosto da palavra, né? Porque é exatamente para continuar. Caminhemos. Eu peço imensa desculpa, nós vamos ter que se calhar chegar
a um resumo, porque o tempo já urge. Sim. Antes de eu vos dedicar o último poema, eu tenho a certeza que há mais poemas e eu teria mais para partilhar, mas antes de partilhar o último poema que eu vos quero dedicar, quero agradecer à Jaque por este companheirismo que temos tido, por esta partilha, pelos momentos de mensagens privadas onde uma pega a mão na outra e as duas caminhamos. Onde os sinais que me vêm a mim, porque a natureza fala connosco, são partilhados com a Jaque, e a Jaque dá-me um feedback e vice-versa. Agradeço-te, Jaque, por teres entrado no meu caminho e na minha vida e por me teres dado a mão e termos caminhado juntas. Cris, eu a ti convido-te a caminhares connosco. Vou-te pôr entre as duas, cada uma de nós te vai pegar pela mão e vamos te convidar a caminhar connosco. Põe essa tua escrita científica à prova. eu quero ver mais ciência. A ciência do amor e da saudade, porque eu acho que tu também vais ter um cunho de saudade. E vou-vos desafiar para um encontro brevemente, para fazermos aqui um round-up do que se tem acontecido e por as nossas academias, talvez um projeto e uma coisa que eu gostava de fazer era pormos as academias a escreverem entre si e haver uma forma rotativa de trocar escrita e experiência, mas vamos ter que fazer isto em off, porque o segredo vai ser nosso. Eu vou então fechar com Mãe Loba. E vou-vos dedicar, porque eu acho que Mãe Loba nós somos lobas e acho que é bom nós pensarmos em como vivemos e pisamos o chão, esta terra. Mãe Loba, ardem-me quentes histórias, doem-me as vidas passadas. Do fogo eu me lembro, as suas labaredas, de rodas cantadas e danças sagradas. Eu vejo de longe, uivo com os lobos, percorro montanhas e fugi de ciladas. Nas patas eu trago memórias antigas, no pelo eu exibo feridas antigas. Eu caço no bosque e sustento a ninhada. Ensino às fêmeas as fugas na mata, vigio atenta e se o perigo ameaça, eu faço da lua fiel companheira. Sou loba brava, tenaz e guerreira. Das lobas que cruzam comigo na vida, não queiras pôr termo à minha alcateia. Meu uivo, meu grito, teu medo incendeia. Vem, pois, de mansinho e respeita o chão sagrado da loba, Mãe Pão. E este foi escrito por vós, um heterónimo meu. Obrigada. Temos 1 minuto para nos despedirmos, eu vou-vos passar a palavra. Eu queria agradecer muito por essa noite. Na verdade, eu vejo como um presente. Muito obrigada, Jaque, pelo convite. Muito prazer, Ruth, também em aceitar, né, a sugestão da Jaqueline, pela confiança. Muito obrigada. Esse ano eu sou uma libriana, né, de setembro, dia 23 de setembro, eu faço 50 anos, e aí acho que uma nova veia, uma nova atividade pode surgir. Desafio aceito. Obrigada. Okay. Olha, eu com 50 anos virei tudo pernas para o ar, até fiz uma tatuagem para gravar. Jaque. Os meus 50 anos